Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre um troço que não é apenas um filme, é basicamente um monumento da cultura pop. Sabe aquele tipo de obra que moldou a infância de metade do planeta e que até hoje faz qualquer marmanjo parar na frente da TV se estiver passando numa tarde de domingo? Pois é, estamos falando de Volta para o Futuro, lançado lá no distante ano de 1985. Cara, para e pensa comigo por um segundo sobre o impacto surreal desse negócio. A gente está falando de uma produção que conseguiu transformar um carro completamente bizarro e fracassado de vendas, o icônico DeLorean, no maior objeto de desejo de toda uma geração de malucos por ficção científica. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que assisti a essa parada quando era moleque, e juro pra vocês que minha cabeça explodiu de um jeito que eu passei semanas tentando desmontar o rádio velho do meu avô para ver se conseguia criar meu próprio capacitor de fluxo. É essa energia caótica e maravilhosa que a gente vai resgatar hoje aqui no vídeo. Preparem-se, porque nós vamos destrinchar absolutamente tudo sobre essa obra-prima, desde os bastidores tensos, cheios de demissões e quase cancelamentos, até a trilha sonora magnética que gruda na mente feito chiclete, sem esquecer dos segredos ocultos da bilheteria, que deixaram os engravatados de Hollywood babando de inveja. Olha só que loucura quando a gente para analisar o cenário da época. Em 1985, o mundo estava vivendo aquela efervescência absurda dos anos 80, com roupas coloridas de gosto bem duvidoso, cabelos com muito laquê, e uma obsessão tecnológica que começava a invadir as casas das pessoas comuns. E aí, do nada, surgem dois caras chamados Robert Zemeckis e Bob Gale, com um roteiro debaixo do braço, que misturava viagem no tempo com crise de identidade familiar e pitadas pesadas de comédia de situação. A premissa era simples na teoria, mas ridiculamente complexa na prática, se você errasse o tom por 1 milímetro sequer. Acompanhar a vida pacata e ligeiramente frustrante de Marty McFly, um adolescente skatista comum, que de repente se vê arremessado 30 anos no passado por causa das loucuras de um cientista idoso e completamente surtado que ele tem como melhor amigo. Vamos ser sinceros aqui entre nós, de forma bem aberta e transparente. Se você ouvisse essa sinopse hoje em dia, sem conhecer o histórico do filme, você provavelmente acharia que era uma produção meio duvidosa, feita direto para o mercado de vídeo, ou algum tipo de surto psicodélico de algum roteirista incompreendido. Mas a mágica do cinema está justamente em pegar ideias que parecem absurdas no papel e transformá-las em ouro puro na tela grande, através de um alinhamento perfeito de astros, talento bruto e uma dose cavalar de persistência. Para a gente começar a mergulhar de cabeça nessa jornada nostálgica, eu quero que você tente se colocar no lugar do Marty McFly, lá no começo da história, porque aquela vidinha suburbana dele em Hill Valley é um reflexo perfeito do que era o sonho americano entrando em colapso silencioso. O moleque tem uma banda de rock de garagem, que é rejeitada logo de cara num teste escolar, por ser considerada barulhenta demais, o que, convenhamos, é uma das maiores ironias do filme, já que o juiz do teste é ninguém menos que o próprio Huey Lewis, que canta a música tema principal do longa. O pai do Marty, o George McFly, é simplesmente o ápice da humilhação humana nas mãos daquele chefe insuportável e abusivo chamado Biff Tannen, que basicamente dita as regras na casa dos McFly desde os tempos de escola. E a mãe, a Lorraine, vive mergulhada em um mar de nostalgia deprimida, reclamando dos jovens modernos, enquanto toma seus goles escondidos, e relembra uma juventude puritana que na verdade nunca existiu daquele jeito certinho que ela tenta pintar. É um ambiente familiar tão sufocante e real que faz você se identificar instantaneamente com o desejo do Marty de simplesmente sumir dali, ou encontrar alguma válvula de escape para aquela realidade cinzenta e sem grandes perspectivas de futuro. E é aí que entra a figura mais espetacular e carismática de toda a história, que é o icônico Dr. Emmett Brown, o nosso eterno Doc. Cara, a introdução do laboratório do Doc logo na cena de abertura do filme é uma das coisas mais geniais já feitas na história do cinema mundial, sem sombra de dúvidas. Aquela sequência maravilhosa, cheia de relógios analógicos ticando ao mesmo tempo, as torradeiras automáticas queimando o pão de forma mecânica
E aquela máquina bizarra alimentando o cachorro Einstein com comida enlatada fria já diz absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o personagem, antes mesmo dele aparecer fisicamente na tela. O cara é um gênio incompreendido pela comunidade científica local, que o enxerga como um lunático perigoso, mas para o Marty, ele é o único adulto que realmente o escuta e o apoia em seus sonhos musicais e pessoais de verdade. Essa dinâmica de amizade entre um adolescente comum e um cientista idoso excêntrico poderia facilmente soar estranha ou desconfortável nas mãos de diretores menos habilidosos. Mas aqui funciona de uma forma tão orgânica e sincera que você simplesmente aceita aquela parceria sem questionar os motivos por trás dela, por um segundo sequer. Tudo muda de figura de forma drástica e violenta quando o Doc liga para o Marty no meio da madrugada, pedindo para ele ir até o estacionamento do shopping Twin Pines Mall, com uma câmera de vídeo na mão, para registrar um experimento histórico. O que acontece a partir dali é pura adrenalina cinematográfica pura e sem cortes. O Doc surge pilotando o DeLorean por controle remoto e faz o carro atingir as famosas 88 milhas por hora, deixando para trás apenas 2 trilhas de fogo, cruzando o asfalto frio da noite, enquanto o cãozinho Einstein se torna oficialmente o primeiro viajante no tempo da história da humanidade. Eu me lembro que quando vi aquela cena pela primeira vez, eu fiquei tão chocado com o visual do carro soltando fumaça criogênica pelas saídas traseiras que eu quase esqueci de respirar por alguns instantes. A explicação técnica do Doc sobre o funcionamento do capacitor de fluxo e a necessidade de usar plutônio para gerar os monstruosos 1,21 gigawatts de energia elétrica necessários para a viagem é dita com tanta convicção pelo Christopher Lloyd que você realmente acredita que aquela engenhoca maluca poderia funcionar de verdade se você encontrasse o combustível certo no mercado negro. Só que como desgraça pouca é bobagem, e o roteiro do filme é uma máquina perfeita de criar conflitos urgentes. Os terroristas líbios, de quem o Doc roubou o maldito plutônio, aparecem de surpresa em uma van, disparando metralhadoras para todos os lados em busca de vingança. O assassinato brutal do Doc, bem na frente dos olhos do Marty, é um choque térmico absurdo na narrativa, que joga o espectador de uma comédia leve direto para um thriller de sobrevivência em questão de segundos. Sem ter para onde fugir, e tomado pelo desespero absoluto, o Marty pula para dentro do DeLorean, acelera tudo o que pode pelo estacionamento, e quando o velocímetro bate nas benditas 88 milhas por hora, enquanto ele tenta escapar dos tiros, um flash de luz azul consome a tela e o joga direto para o passado. O susto do moleque ao colidir contra o celeiro da fazenda da família Peabody, em plena madrugada de 1955, achando que foi parar em algum tipo de colônia espacial alienígena, por causa do formato exótico do carro e do seu traje de isolamento térmico, que parece uma roupa de astronauta. É simplesmente hilário e dita o tom perfeito do choque cultural que está por vir nas próximas horas de projeção. Andar por Hill Valley no ano de 1955, através dos olhos do Marty McFly, é uma experiência nostálgica reversa fascinante, que funciona como uma crítica social sutil e muito bem-humorada sobre a hipocrisia e a inocência americana do pós-guerra. O contraste entre a cidade pichada e decadente de 1985 e a versão limpinha, colorida e quase utópica de 30 anos antes, com frentistas de posto de gasolina cantando em harmonia e cinemas exibindo faroestes clássicos com Ronald Reagan, é construído com uma riqueza de detalhes que enche os olhos de qualquer cinéfilo de verdade. O Marty se sente completamente um peixe fora d'água, usando seu colete de penas inflável vermelho, que todo mundo na cidade jura de pé junto ser um colete salva-vidas de marinheiro, e tentando pedir uma Pepsi Free no balcão da lanchonete local, apenas para ouvir do atendente confuso, que se ele quiser uma Pepsi, vai ter que pagar por ela de qualquer jeito, porque nada é de graça naquele lugar. São essas pequenas piadas de duplo sentido temporal que mostram o quanto o roteiro do Bob Gale estava afiado e calibrado para extrair o máximo de comédia de cada situação cotidiana possível. Mas o verdadeiro nó na cabeça do Marty e o ponto de virada dramático de toda a trama acontece quando ele decide caminhar pelas ruas da cidade e se depara com o seu próprio pai na adolescência,
o jovem George McFly, sendo intimidado pelo mesmo Biff Tannen de sempre, só que 30 anos mais jovem e ainda mais estúpido e violento do que na versão do futuro. Ver o pai tomar um safanão pública e se encolher de medo faz o Marty perceber que a covardia do George não era apenas uma rabugice da meia-idade, mas sim uma ferida profunda que o acompanhava desde os tempos de colégio. Numa tentativa desesperada de salvar o George de ser atropelado por um carro azul que cruzava a avenida principal, o Marty acaba empurrando o pai para a calçada e tomando o impacto do veículo no lugar dele. Esse único ato de impulsividade heróica altera drasticamente a linha do tempo, porque o motorista do carro era ninguém menos que o pai da Lorraine, o que significa que na linha do tempo original seria o George quem seria atropelado, levado para dentro da casa dos pais dela e cuidado com carinho pela Lorraine, dando início ao romance dos dois. Ao mudar o alvo do acidente, o Marty acaba fazendo com que sua própria mãe adolescente se apaixone perdidamente por ele, criando uma das situações mais bizarras, desconfortáveis e incrivelmente engraçadas da história do cinema comercial americano de todos os tempos. Acordar no quarto da sua mãe jovem, com ela olhando para você com olhos apaixonados e chamando você de Calvin Klein, só porque esse é o nome costurado na sua cueca de grife, é o tipo de pesadelo freudiano que faria qualquer terapeuta dar pulos de alegria. O Marty entra em pânico total ao perceber o tamanho do problema em que se meteu e foge correndo daquela casa em direção ao único farol de esperança que ele tem naquele passado desconhecido, que é a versão jovem do Dr. Emmett Brown. A cena do encontro entre os dois na mansão do Doc em 1955 é uma aula de atuação do Michael J. Fox e do Christopher Lloyd, que mostram uma química impecável desde o primeiro segundo juntos na tela. O Doc inicialmente se recusa a acreditar que aquele garoto estranho com roupas esquisitas veio do futuro e zomba da afirmação dele, dizendo que se em 1985 o presidente dos Estados Unidos é o ator Ronald Reagan, então o vice-presidente só poderia ser o Jerry Lewis e a Jane Wyman, a primeira-dama da nação. É só quando o Marty revela o segredo mais íntimo do cientista, contando como ele bateu a cabeça na privada ao tentar pendurar um relógio no banheiro, e teve a visão revolucionária do capacitor de fluxo, que o Doc finalmente cai em si e percebe que está diante da maior descoberta de toda a sua existência terrena. A partir desse momento, o filme engata uma marcha rápida e frenética de planejamento científico misturado com desespero biológico puro. O Doc analisa o DeLorean na garagem e chega à conclusão terrível de que não há nenhuma fonte de energia disponível na década de 50, capaz de gerar os 1,21 gigawatts necessários para reativar o circuito do tempo, já que o plutônio simplesmente não existe para venda comum naquela época. A única alternativa viável surge quando Marty mostra um panfleto da cidade que ele trouxe do futuro por puro acaso, que reconta a história do famoso raio que vai atingir a torre do relógio da cidade no próximo sábado, às 10h04 da noite, de forma exata. O plano técnico de canalizar a força bruta daquele raio diretamente para o carro, através de uma fiação complexa na rua, é brilhante, mas há um problema secundário ainda mais urgente e assustador, rodando em segundo plano, que ameaça apagar o Marty da existência para sempre. A fotografia da família que ele carrega na carteira começa a desaparecer gradualmente, membro por membro, começando pelos seus irmãos mais velhos, indicando que se ele não conseguir fazer seus pais se apaixonarem e se beijarem no baile da escola antes do sábado chegar, ele simplesmente vai sumir no ar feito fumaça, sem deixar rastros no universo. A missão de agir como cupido dos próprios pais se revela uma das tarefas mais ingratas e hilárias que o Marty poderia enfrentar na vida, porque o jovem George McFly é uma causa praticamente perdida no quesito autoestima e sedução. O cara passa os dias escrevendo histórias de ficção científica em seu caderno de anotações, mas tem tanto medo da rejeição que esconde seus textos de todo mundo e prefere passar o tempo espiando as garotas do bairro com um binóculo, do alto das árvores, ou aceitando fazer as lições de casa do Biff, em troca de não apanhar no corredor do colégio. O Marty tenta de todas as formas injetar um pouco de coragem na espinha do pai, usando referências de cultura pop do futuro,
que o George obviamente não entende de jeito nenhum, como se fantasiar de alienígenas radioativos vindos do planeta Vulcano, chamados Darth Vader, com um toca-fitas tocando um solo pesado do Van Halen, no volume máximo no meio da noite, para forçar o George a convidar a Lorraine para o baile de formatura. É um esforço heróico e completamente caótico, que mostra o desespero de um filho tentando salvar a existência da própria família, enquanto tenta não enlouquecer com os avanços amorosos bizarros da sua própria mãe, que continua dando em cima dele de forma implacável a cada esquina da escola. Enquanto Marty tenta consertar a bagunça romântica dos pais, o Doc Brown trabalha dia e noite na praça da cidade, montando a infraestrutura necessária para interceptar o raio na noite do sábado, de forma cirúrgica. Essa dualidade de subtramas que correm em paralelo, rumo ao mesmo clímax temporal, é o que mantém o ritmo do filme sempre acelerado e eletrizante, sem deixar espaço para o espectador ficar entediado nem por um minuto sequer. Robert Zemeckis conduz a narrativa com uma precisão cirúrgica, cortando de uma cena de comédia romântica desajeitada no refeitório da escola, direto para uma discussão técnica cheia de cabos elétricos, maquetes de madeira e testes mecânicos que dão errado na garagem do cientista. Você sente o peso do relógio correndo contra os personagens o tempo todo, e essa urgência constante é amplificada pela fotografia calorosa e dourada do Jim Canday, que faz a década de 50 parecer um sonho nostálgico, do qual Marty precisa acordar o mais rápido possível, antes que seja tarde demais para salvar sua própria pele. O ápice de toda a operação de Cupido do Marty se desenrola na noite do famoso baile de formatura, Encontro no Fundo do Mar, que acontece no ginásio da escola local. O plano inicial traçado pelo Marty era simples na teoria, mas contava com a colaboração ativa do George, em um nível de atuação que ele claramente não possuía de forma natural. O Marty levaria a Lorraine para o carro no estacionamento escuro do baile, agiria de forma grosseira e abusiva com ela, simulando uma agressão, e aí o George apareceria de surpresa, abriria a porta do veículo, diria uma frase de efeito heróica e salvaria a garota, conquistando seu respeito e amor eterno de uma vez por todas. Só que como tudo nessa história tende a dar errado da pior forma possível, o Biff Tannen aparece de verdade no carro antes do George chegar, arranca o Marty dali de dentro, através dos seus capangas que o trancam no porta-malas de um carro de uma banda de músicos negros, e começa a tentar abusar da Lorraine de verdade no banco de trás do veículo, gerando uma situação de perigo real e imediato, que não fazia parte do roteiro combinado entre os dois rapazes de jeito nenhum. Quando o George McFly finalmente chega até o carro, esperando encontrar o Marty encenando a peça, ele se depara com a violência real do Biff, machucando a Lorraine no banco da frente. Aquela cena específica é o momento de maior crescimento de personagem de todo o filme, e me arrepio todo só de lembrar da expressão de pavor, misturada com fúria, que cruza o rosto do Crispin Glover naquele instante mágico. O Biff torce o braço do George e zomba da cara dele, ordenando que ele dê o fora dali. Dali se não quiser apanhar como sempre apanhou a vida inteira. Mas algo estala dentro da mente do jovem George naquele momento, ao ver os olhos cheios de lágrimas da Lorraine pedindo ajuda por socorro. Ele fecha o punho com tanta força que os nós dos seus dedos estalam. Concentra toda a frustração de uma vida inteira de bullying e submissão, e desfere um soco de direita espetacular direto no queixo do Biff, que cai desmaiado no chão de asfalto, para o espanto coletivo de todos os estudantes que assistiam à cena de longe. Aquele único soco muda o destino do universo de Volta para o Futuro, para sempre limpando a honra do George e garantindo a admiração eterna da Lorraine, que o acompanha de braços dados para dentro do ginásio do baile, completamente apaixonada pelo seu novo herói particular. Só que a linha do tempo ainda não está totalmente segura, porque o guitarrista da banda de jazz da escola machucou a mão tentando tirar o Marty de dentro do porta-malas do carro com uma chave de roda, e agora eles não têm como tocar a música lenta, da noite para os casais dançarem na pista do ginásio. Sabendo que se seus pais não se beijarem durante aquela dança específica, o futuro ainda correrá um risco mortal. O Marty assume a guitarra Gibson ES 345 da banda e sobe ao palco para tocar com os caras de improviso. A sequência em que ele começa a tocar a clássica Earth Angel,
Enquanto observa de cima do palco, o George hesitar na pista de dança com outro rapaz tentando roubar a Lorraine dele, é de cortar o coração de tanta tensão dramática que carrega consigo. A mão do Marty começa a sumir de verdade no meio dos acordes da guitarra, e as fotos dos seus irmãos desaparecem por completo na carteira jogada no chão, indicando que o tempo dele esgotou de forma definitiva. É só quando o George finalmente cria coragem, empurra o intrometido para o lado, puxa a Lorraine para si e dá aquele beijo apaixonado de cinema, que as linhas temporais se reconectam de forma mágica, fazendo com que a imagem do Marty e de seus irmãos retorne instantaneamente à fotografia, de forma nítida e brilhante, salvando a existência de todos eles em um piscar de olhos. Com a missão de Cupido cumprida com sucesso absoluto e a alma lavada de alívio, o Marty se empolga no palco e resolve atender ao pedido da banda para tocar algo com mais ritmo e energia, para animar a galera que pedia mais música. O que se segue é uma das apresentações musicais mais icônicas, divertidas e memoráveis da história do cinema moderno de entretenimento. O Marty começa a tocar Johnny B. Good, do Chuck Berry, 3 anos antes da música ser composta e lançada no mercado real do mundo real. O moleque se empolga de um jeito tão absurdo que começa a fazer passos de dança do Michael Jackson, sola a guitarra deitado de costas no chão, imitando o Jimi Hendrix, e chuta os amplificadores de som da escola, como se fosse um astro do rock dos anos 70, diante de uma plateia de adolescentes da década de 50, completamente estáticos, boquiabertos e horrorizados com aquele barulho distorcido e agressivo, que nunca tinham ouvido antes na vida. A frase final do Marty, olhando para a cara de tacho de todo mundo no ginásio, dizendo que eles talvez ainda não estejam preparados para aquilo, mas que os filhos deles vão adorar aquela parada, é o fechamento perfeito para uma sequência que encapsula toda a rebeldia e a energia jovem que move o filme do começo ao fim. Depois do show espetacular no baile, o foco da narrativa muda instantaneamente de cenário e se desloca para a praça central da cidade, onde a tempestade elétrica do século começa a se formar nos céus escuros de Hill Valley, de forma assustadora. As nuvens carregadas de eletricidade estática criam um ambiente de filme de terror gótico clássico, no meio daquela cidadezinha suburbana pacata da década de 50. O Doc Brown está tenso, correndo de um lado para o outro, com roupas de operário, conectando cabos de alta tensão grossos nos postes da rua, enquanto o vento forte arranca galhos de árvores e ameaça destruir toda a fiação elétrica montada com tanto sacrifício ao longo da semana. O Marty chega com o DeLorean, posicionado na linha de largada da avenida principal, esperando o sinal do cientista para acelerar, rumo ao futuro, enquanto veste suas roupas originais de 1985, com o coração saindo pela boca, de tanta ansiedade acumulada no peito. Há uma cena de despedida entre os dois, ali na calçada da praça, que sempre me deixa com um nó na garganta, por causa da carga dramática e da amizade genuína envolvida entre os personagens de forma tão profunda. O Marty sabe perfeitamente que o Doc vai ser assassinado pelos terroristas líbios, assim que ele retornar para a noite de 1985, e por isso escreve uma carta detalhada contando tudo o que vai acontecer naquela madrugada terrível no shopping, para tentar salvar a vida do seu melhor amigo de qualquer jeito. Mas o Doc descobre o envelope no bolso do seu casaco e se recusa terminantemente a ler o conteúdo, rasgando o papel em 1000 pedaços diante do Marty, alegando que nenhum homem deve saber demais sobre o seu próprio destino, para não correr o risco de destruir o tecido do espaço-tempo, com paradoxos temporais imprevisíveis e catastróficos para o universo inteiro. O Marty fica arrasado com a teimosia científica do Doc, mas não tem tempo de discutir, porque o relógio da torre começa a badalar, anunciando que faltam poucos minutos para as 10h04 da noite, de forma exata e fatal. O clímax mecânico da viagem de volta para o futuro é uma aula magistral de montagem cinematográfica e uso preciso do suspense dramático, feita pelo Robert Zemeckis, que deveria ser estudada em todas as faculdades de cinema do planeta Terra. Absolutamente tudo o que poderia dar errado mecânica e fisicamente começa a dar errado ao mesmo tempo, para desespero do espectador que assiste a cena roendo as unhas na poltrona.
Um galho de árvore pesado cai em cima da fiação principal, desconectando o cabo de força bem no topo da torre do relógio, forçando o Doc a escalar a fachada do prédio histórico sob uma chuva torrencial e ventos de furacão, para tentar juntar os fios manualmente com os próprios braços. Enquanto isso, o motor do DeLorean morre de surpresa bem na linha de largada, fazendo com que o Marty bata com a cabeça no volante, em desespero absoluto, tentando fazer aquela banheira de metal dar a partida, enquanto o alarme do circuito temporal apita, avisando que o tempo está se esgotando segundo a segundo, de forma implacável e cruel. A trilha sonora do Alan Silvestre nessa sequência atinge um nível de grandiosidade e dramaticidade épica que joga a sua adrenalina direto para a estratosfera sem escalas de segurança. Cada batida dos tambores e cada acorde dos metais da orquestra parecem acompanhar os batimentos cardíacos acelerados do Marty, enquanto ele finalmente consegue fazer o motor do carro rugir de volta à vida, engata a primeira marcha e pisa fundo no acelerador, cruzando a avenida principal, rumo à torre do relógio da cidade. O Doc Brown está pendurado nos ponteiros do relógio gigante, feito um dublê de cinema de ação clássico, segurando os cabos desencapados com as mãos nuas, enquanto o raio azul monumental corta os céus, rasga o para-raios do prédio e desce pela fiação elétrica como uma serpente de luz pura, no exato milésimo de segundo em que a haste de metal do DeLorean toca o cabo esticado na rua, a 80 e 80 milhas por hora, de forma milimétrica e perfeita. O clarão de luz azul explode na tela com um estrondo ensurdecedor, deixando para trás apenas as clássicas marcas de pneu em chamas, cruzando a rua deserta de 1955, enquanto o Doc Brown dá pulos de alegria e comemora o maior triunfo científico da sua vida, sozinho no meio da tempestade da praça. Do outro lado do túnel do tempo, o Marty McFly ressurge 30 anos depois, batendo o carro contra uma lanchonete abandonada, no ano de 1985, com o painel do DeLorean coberto de gelo e fumaça criogênica, confirmando o sucesso absoluto do salto temporal de volta para casa. O desespero do Marty agora é correr o mais rápido que suas pernas aguentam até o shopping Twin Pines Mall, para tentar chegar antes dos terroristas líbios e salvar a vida do Doc Brown de qualquer maneira, já que o carro morreu de novo após o salto temporal, impedindo-o de usar o veículo para se deslocar pela cidade de forma rápida. O moleque chega correndo ao estacionamento do shopping, bem a tempo de assistir de longe a mesma cena trágica do começo do filme, com os líbios fuzilando o cientista idoso na calçada fria do asfalto. O Marty cai de joelhos, chorando copiosamente ao ver o corpo do amigo estirado no chão, achando que falhou miseravelmente em sua missão de salvar a vida da pessoa que mais se importava com ele naquele mundo moderno. Mas para a surpresa absoluta do Marty e alívio geral de toda a plateia, o Doc Brown começa a se mexer devagar, abre o zíper do seu macacão de proteção e revela estar usando um colete à prova de balas de metal pesado por baixo da roupa, salvando sua vida dos tiros dos terroristas de forma milagrosa. Quando o Marty pergunta confuso sobre o perigo de mudar a história, o Doc puxa do bolso os pedaços de papel da carta rasgada, colados com fita adesiva, dá um sorriso de canto de boca genial e diz aquela frase clássica de que pensou bem e resolveu que o risco de criar um paradoxo temporal valia a pena para salvar a vida de um grande amigo, afinal de contas. Depois de deixar o Doc no shopping, o Marty volta para casa para dormir, e quando acorda na manhã seguinte, ele descobre que a realidade de 1985 mudou drasticamente para melhor, graças às suas pequenas intervenções heróicas no passado de 30 anos atrás. A casa dos McFly agora é um ambiente sofisticado, limpo e luxuoso, cheio de móveis caros e decorações modernas, que mostram o sucesso financeiro da família. O pai, o George McFly, agora é um homem confiante, sorridente e um escritor de ficção científica de sucesso, que acabou de receber as caixas do seu primeiro livro publicado de verdade no mercado literário. A mãe, a Lorraine, está magra, saudável, feliz e transbordando de amor pelo marido, sem nenhum traço daquela depressão alcoólica amarga da linha temporal original que o Marty conhecia tão bem. E a maior reviravolta de todas acontece quando o Biff Tannen aparece na garagem da casa,
não como o chefe abusivo e intimidador de antes, mas sim como um funcionário terceirizado de limpeza de carros, medroso, bajulador e submisso, que ganha a vida passando cera no carro novo do George, enquanto sorri amarelo para o Marty, com medo de levar outro safanão da família. É uma sensação de triunfo e catarse emocional maravilhosa, que faz você sorrir junto com o personagem, ao ver que a coragem de um filho no passado conseguiu reescrever o destino de uma família inteira, transformando um bando de fracassados deprimidos em pessoas vitoriosas e cheias de vida de verdade. O Marty vai até a garagem para ver sua picape preta nova dos sonhos, que ele sempre quis ter na vida, e encontra sua namorada Jennifer, chegando para dar um abraço nele, felizes da vida com o futuro brilhante que os aguarda dali para frente. Tudo parece perfeito, resolvido e finalizado, com um belo laço de fita dourado, digno dos melhores finais felizes da história do cinema comercial de Hollywood, de todos os tempos. Só que como Robert Zemeckis e Bob Gale nunca foram caras de se acomodarem com finais convencionais, e sabiam perfeitamente como deixar o público babando por mais histórias. O DeLorean ressurge de surpresa no meio da rua da pacata vizinhança, fazendo um barulho supersônico bizarro e assustando os pombos da calçada. O Doc Brown pula para fora do veículo, usando roupas futuristas prateadas completamente malucas, óculos de proteção de metal bizarros, e começa a vasculhar as latas de lixo da rua, jogando cascas de banana, restos de cerveja choca e lixo orgânico, para dentro de um reator nuclear caseiro chamado Mr. Fusion, que agora substitui o perigoso plutônio na geração de energia do veículo, de forma limpa e ecológica. O cientista está em pânico total, gritando que o Marty e a Jennifer precisam ir com ele para o futuro imediatamente, porque algo deu terrivelmente errado com os filhos deles, no ano de 2015, de forma urgente e grave. Quando o Marty entra no carro com a Jennifer e questiona o Doc dizendo que eles não têm pista de pouso ou espaço de asfalto suficiente naquela rua residencial estreita para atingir as famosas 88 milhas por hora necessárias para o salto temporal, o Doc olha para trás, dá aquele sorriso enigmático, espetacular com os olhos arregalados do Christopher Lloyd, e solta a frase mais icônica, antológica e inesquecível de toda a história do cinema pop mundial, de todos os tempos, de forma magistral. Para onde nós vamos? Não precisamos de estradas. O DeLorean então recolhe as 4 rodas para dentro da carroceria, flutua no ar, feito uma nave espacial de verdade, dá um giro de 360 graus no meio da rua, acelera direto em direção à tela do cinema, deixando apenas um rastro de luz azul brilhante no céu, e cortando para os créditos finais, com a música tema do Alan Silvestre, explodindo nos alto-falantes, deixando todo mundo no cinema completamente em choque, estático, em transe e com um desejo incontrolável de assistir àquela continuação, no mesmo segundo, sem piscar os olhos de tanta empolgação gerada no peito. E é basicamente isso, meus amigos. De Volta para o Futuro não é só um filme de viagem no tempo perfeito. Ele é uma engrenagem de roteiro impecável, onde cada piada dita no primeiro ato vira uma resolução dramática no terceiro ato, de forma cirúrgica, sem nenhuma ponta solta ou furo de roteiro perceptível, mesmo depois de você assistir a produção mais de 50 vezes ao longo da vida, como eu já fiz com muito orgulho e carinho. Se você curtiu esse mergulho profundo, cheio de opiniões, análises e curiosidades de bastidores sobre esse clássico imortal do cinema dos anos 80, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de análises completas de filmes marcantes e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do cinema pop de verdade. E aí, pessoal, preparados para continuar essa viagem? Se no primeiro bloco a gente deu aquele panorama geral e pirou na genialidade da estrutura da história, agora a gente precisa sentar e conversar sobre os bastidores desse negócio, porque a produção de Volta para o Futuro foi um verdadeiro teste para cardíaco. Cara, o processo para fazer esse filme sair do papel foi uma das paradas mais caóticas de toda a história de Hollywood. Se hoje a gente olha para a obra pronta e pensa, nossa, isso é a perfeição em forma de cinema, saibam que por muito pouco esse filme não virou um desastre completo,
Ou pior, ele quase nunca existiu. O roteiro escrito pelo Robert Zemeckis e pelo Bob Gale foi rejeitado por praticamente todos os grandes estúdios de cinema de Los Angeles. A gente está falando de mais de 40 recusas formais. Os executivos da época simplesmente olhavam para aquela história e não sabiam o que fazer com ela. Eles achavam que os filmes de comédia jovem daquela metade dos anos 80 precisavam ser apelativos, cheios de piadas picantes e nudez gratuita, no estilo de Porky's ou picardias estudantis, que estavam fazendo rios de dinheiro na época. Quando os Zemeckis e o Gale batiam na porta de estúdios como a Disney, por exemplo, os caras ouviam coisas do tipo: "Vocês enlouqueceram? Isso é um filme sobre incesto. Uma mãe se apaixonando pelo próprio filho em 1955? Isso nunca vai passar em um cinema de família." Aí os dois pegavam o roteiro, iam bater na porta da Columbia Pictures, e os executivos de lá diziam exatamente o oposto. "Ah, mas essa história é fofa demais, meio bobinha, não tem aquela malícia que o público jovem quer ver hoje em dia." Dava pra pirar com a falta de visão dessa galera. O roteiro ficou mofando em gavetas por anos, sendo considerado um projeto amaldiçoado que ninguém queria financiar de jeito nenhum. A parada só começou a andar de verdade quando Robert Zemeckis dirigiu um filme chamado Tudo por uma Esmeralda, que foi um baita sucesso de bilheteria, e provou para a indústria que ele sabia conduzir uma narrativa de aventura com ritmo e coração. Foi aí que um cara chamado Steven Spielberg, que já tinha um olho clínico para projetos revolucionários e acreditava no talento da dupla desde o início, entrou na jogada como produtor executivo, através da sua produtora, a Amblin Entertainment, dando o selo de aprovação e o dinheiro que eles precisavam para finalmente começar a rodar o projeto na Universal Pictures. Mas se você acha que os problemas acabaram quando o dinheiro entrou na conta, você está incrivelmente enganado, meu amigo. A escalação do elenco foi um drama digno de novela mexicana. Desde o primeiríssimo dia, o Robert Zemeckis sabia exatamente quem ele queria para o papel de Marty McFly, um jovem ator chamado Michael J. Fox, que estava fazendo um sucesso estrondoso na televisão americana, na série de comédia Caras e Caretas. O problema é que a co-estrela da série, a atriz Meredith Baxter, tinha ficado grávida, e o peso do show caiu inteirinho nas costas do Michael. O produtor da série de TV se recusou terminantemente a liberar o ator para fazer o filme, dizendo que sem ele a série iria desabar na audiência. Sem o seu protagonista dos sonhos, a produção entrou em pânico, porque o cronograma do estúdio estava correndo, e eles precisavam começar a filmar de qualquer jeito. Foi aí que eles tomaram uma decisão que quase mudou a história do cinema para sempre. Eles contrataram o ator Eric Stoltz para interpretar o Marty McFly. O Eric Stoltz era um ator dramático excelente, super talentoso, que tinha acabado de ser muito elogiado por um filme pesado chamado Marcas do Destino. Ele começou a filmar De Volta para o Futuro e passou cerca de 6 semanas rodando cenas como protagonista. Só que tinha um problema gigantesco que começou a assombrar o set de filmagens dia após dia. O Stoltz era um ator de método clássico, daqueles bem intensos que levam o personagem às últimas consequências. Ele se recusava a ser chamado pelo seu nome real no set, exigindo que todo mundo, desde o diretor até o contra-regra, o chamasse de Marty o tempo todo. Ele andava de skate pelas locações para tentar entrar no espírito do personagem e levava cada cena com uma seriedade dramática quase deprimente. O Bob Gale e o Robert Zemeckis começaram a olhar o material bruto na sala de edição, e o estômago deles começou a revirar. As piadas simplesmente não funcionavam. O filme estava parecendo um drama sombrio de ficção científica, sobre um jovem angustiado preso no passado, e não aquela comédia de aventura vibrante e solar que eles tinham projetado no papel. O Stoltz interpretava a cena em que o Marty descobre que vai sumir da história com uma angústia tão real e pesada que tirava toda a leveza e a diversão do momento. A atmosfera no set ficou extremamente tensa e desconfortável para todo o elenco. O Thomas F. Wilson, que interpreta o Biff, contou anos mais tarde que as cenas de confronto físico com o Eric Stoltz eram horríveis de gravar, porque o ator batia de verdade, com força, nas cenas de ensaio, levando o realismo a um nível desnecessário para uma comédia.
O Christopher Lloyd também sentia que a química não estava encaixando de jeito nenhum nas cenas do laboratório. Depois de gastar mais de 3 milhões de dólares do orçamento e rodar quase metade do filme, o Robert Zemeckis tomou a decisão mais corajosa e assustadora da sua carreira. Ele chamou o Steven Spielberg, mostrou as cenas editadas e disse que eles precisavam demitir o Eric Stoltz e recomeçar o filme do zero, se não quisessem entregar um fracasso retumbante para o estúdio. Demitir um protagonista no meio das filmagens é um dos maiores tabus de Hollywood, porque mostra uma fragilidade imensa da produção. Mas o Spielberg concordou na hora ao ver que o tom do filme estava completamente errado. Com a demissão do Stoltz, sacramentada em segredo absoluto para não queimar o ator na mídia, a produção voltou de joelhos para o produtor da série de TV do Michael J. Fox, com uma proposta insana e desesperada. Eles fecharam um acordo, onde o Michael faria as duas produções ao mesmo tempo. Cara, tenta imaginar a rotina desse homem durante quase 4 meses seguidos. O Michael J. Fox acordava às 10 da manhã, ia para os estúdios da Paramount para gravar a série de TV até às 6 da tarde, e assim que terminava, um carro da produção do filme o pegava no camarim e o levava voando para os estúdios da Universal, onde ele filmava De Volta para o Futuro, das 6h30 da tarde até às 6h30 da manhã do dia seguinte, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, ele aproveitava o dia para rodar as cenas diurnas do filme na praça da cidade. O cara dormia cerca de 2 ou 3 horas por noite em um sofá no set, ou no banco de trás do carro em movimento. Ele revelou em sua autobiografia que estava tão exausto e operando no piloto automático, que em várias cenas ele entrava nos cenários e nem lembrava direito qual personagem estava interpretando, ou qual era a linha de diálogo que precisava dizer. É bizarro pensar que uma das atuações mais energéticas, carismáticas, elétricas e dinâmicas da história do cinema foi feita por um rapaz que estava literalmente à beira de um colapso físico e mental, por pura privação de sono. Quando o Michael J. Fox pisou no set vestindo aquele colete vermelho e com aquele skate debaixo do braço, a energia de toda a produção mudou da água para o vinho instantaneamente. O cara tinha o tempo da comédia correndo nas veias, uma expressividade corporal inacreditável e um carisma tão natural que era impossível não torcer por ele logo no primeiro frame. A química dele com o Christopher Lloyd foi imediata, como se os dois fossem velhos amigos de infância que se reencontraram em outra encarnação. O Lloyd, que é conhecido por ser um ator mais reservado e focado no set, se soltou completamente com a energia leve do Michael, permitindo que o Doc Brown ganhasse aquelas expressões faciais exageradas, aquele olhar arregalado de cientista maluco e aquele tom de voz teatral maravilhoso que se tornaram a marca registrada do personagem para todo o sempre. Você assiste aos dois conversando e percebe um jogo de cena perfeito, onde um escora a piada do outro com um sincronismo que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar ou fabricar de forma artificial. Outro ponto de bastidores que é uma loucura total e que pouca gente sabe é sobre o design original da Máquina do Tempo. No primeiríssimo tratamento do roteiro escrito pelo Bob Gale, a Máquina do Tempo não era um carro estiloso e futurista. Preparem-se para rir. A Máquina do Tempo era simplesmente uma geladeira velha de cozinha modificada. O Doc Brown usava um dispositivo acoplado a uma geladeira comum para fazer as viagens temporais, e o clímax do filme não aconteceria na torre do relógio com um raio elétrico, mas sim em um local de testes nucleares em Nevada, onde o Marty precisaria colocar a geladeira com ele dentro, no meio de uma explosão atômica, para conseguir a energia necessária para voltar para o ano de 1985. Olha que maluquice surreal! O Robert Zemeckis acabou descartando a ideia da geladeira por um motivo muito nobre e consciente. Ele ficou genuinamente preocupado de que as crianças que assistissem ao filme ao redor do mundo tentassem imitar o Marty McFly e acabassem se trancando dentro de geladeiras velhas em casa, morrendo sufocadas. Foi uma decisão extremamente responsável, que acabou salvando vidas, e de quebra, salvou o visual do filme de uma cafonice sem tamanho. Foi aí que eles decidiram que a Máquina do Tempo precisava ser algo móvel, algo que fizesse sentido o Doc Brown construir de forma escondida em sua garagem, e que gerasse um impacto visual imediato quando aparecesse na tela.
Eles escolheram o DeLorean DMC-12, um carro de aço inoxidável com portas asa de gaivota, que tinha sido um tremendo fracasso comercial no mundo real. O criador do carro, John DeLorean, tinha se envolvido em escândalos financeiros e a fábrica tinha falido pouco tempo antes, o que significava que o carro era visto pela sociedade da época como uma piada de mau gosto sobre promessas tecnológicas que deram errado. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre um troço que não é apenas um filme, é basicamente um monumento da cultura pop. Sabe aquele tipo de obra que moldou a infância de metade do planeta e que até hoje faz qualquer marmanjo parar na frente da TV se estiver passando numa tarde de domingo? Pois é, estamos falando de Volta para o Futuro, lançado lá no distante ano de 1985. Cara, para e pensa comigo por um segundo sobre o impacto surreal desse negócio. A gente está falando de uma produção que conseguiu transformar um carro completamente bizarro e fracassado de vendas, o icônico DeLorean, no maior objeto de desejo de toda uma geração de malucos por ficção científica. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que assisti a essa parada quando era moleque, e juro pra vocês que minha cabeça explodiu de um jeito que eu passei semanas tentando desmontar o rádio velho do meu avô para ver se conseguia criar meu próprio capacitor de fluxo. É essa energia caótica e maravilhosa que a gente vai resgatar hoje aqui no vídeo. Preparem-se, porque nós vamos destrinchar absolutamente tudo sobre essa obra-prima. Desde os bastidores tensos, cheios de demissões e quase cancelamentos, até a trilha sonora magnética que gruda na mente feito chiclete, sem esquecer dos segredos ocultos da bilheteria, que deixaram os engravatados de Hollywood babando de inveja. Olha só que loucura quando a gente para analisar o cenário da época. Em 1985, o mundo estava vivendo aquela efervescência absurda dos anos 80, com roupas coloridas de gosto bem duvidoso, cabelos com muito laquê, e uma obsessão tecnológica que começava a invadir as casas das pessoas comuns. E aí, do nada, surgem dois caras chamados Robert Zemeckis e Bob Gale, com um roteiro debaixo do braço, que misturava viagem no tempo com crise de identidade familiar e pitadas pesadas de comédia de situação. A premissa era simples na teoria, mas ridiculamente complexa na prática, se você errasse o tom por 1 milímetro sequer. Acompanhar a vida pacata e ligeiramente frustrante de Marty McFly, um adolescente skatista comum, que de repente se vê arremessado 30 anos no passado por causa das loucuras de um cientista idoso e completamente surtado que ele tem como melhor amigo. Vamos ser sinceros aqui entre nós, de forma bem aberta e transparente. Se você ouvisse essa sinopse hoje em dia, sem conhecer o histórico do filme, você provavelmente acharia que era uma produção meio duvidosa, feita direto para o mercado de vídeo, ou algum tipo de surto psicodélico de algum roteirista incompreendido. Mas a mágica do cinema está justamente em pegar ideias que parecem absurdas no papel e transformá-las em ouro puro na tela grande, através de um alinhamento perfeito de astros, talento bruto e uma dose cavalar de persistência. Para a gente começar a mergulhar de cabeça nessa jornada nostálgica, eu quero que você tente se colocar no lugar do Marty McFly, lá no começo da história, porque aquela vidinha suburbana dele em Hill Valley é um reflexo perfeito do que era o sonho americano entrando em colapso silencioso. O moleque tem uma banda de rock de garagem, que é rejeitada logo de cara num teste escolar, por ser considerada barulhenta demais, o que, convenhamos, é uma das maiores ironias do filme, já que o juiz do teste é ninguém menos que o próprio Huey Lewis, que canta a música tema principal do longa. O pai do Marty, o George McFly, é simplesmente o ápice da humilhação humana nas mãos daquele chefe insuportável e abusivo chamado Biff Tannen, que basicamente dita as regras na casa dos McFly desde os tempos de escola. E a mãe, a Lorraine, vive mergulhada em um mar de nostalgia deprimida, reclamando dos jovens modernos
enquanto toma seus goles escondidos, e relembra uma juventude puritana que na verdade nunca existiu daquele jeito certinho que ela tenta pintar. É um ambiente familiar tão sufocante e real que faz você se identificar instantaneamente com o desejo do Marty de simplesmente sumir dali, ou encontrar alguma válvula de escape para aquela realidade cinzenta e sem grandes perspectivas de futuro. E é aí que entra a figura mais espetacular e carismática de toda a história, que é o icônico Dr. Emmett Brown, o nosso eterno Doc. Cara, a introdução do laboratório do Doc logo na cena de abertura do filme é uma das coisas mais geniais já feitas na história do cinema mundial, sem sombra de dúvidas. Aquela sequência maravilhosa, cheia de relógios analógicos ticando ao mesmo tempo, as torradeiras automáticas queimando o pão de forma mecânica, e aquela máquina bizarra alimentando o cachorro Einstein com comida enlatada fria, já diz absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o personagem, antes mesmo dele aparecer fisicamente na tela. O cara é um gênio incompreendido pela comunidade científica local, que o enxerga como um lunático perigoso, mas para o Marty, ele é o único adulto que realmente o escuta e o apoia em seus sonhos musicais e pessoais de verdade. Essa dinâmica de amizade entre um adolescente comum e um cientista idoso excêntrico poderia facilmente soar estranha ou desconfortável nas mãos de diretores menos habilidosos. Mas aqui funciona de uma forma tão orgânica e sincera que você simplesmente aceita aquela parceria sem questionar os motivos por trás dela, por um segundo sequer. Tudo muda de figura de forma drástica e violenta, quando o Doc liga para o Marty no meio da madrugada, pedindo para ele ir até o estacionamento do shopping Twin Pines Mall, com uma câmera de vídeo na mão, para registrar um experimento histórico. O que acontece a partir dali é pura adrenalina cinematográfica pura e sem cortes. O Doc surge pilotando o DeLorean por controle remoto e faz o carro atingir as famosas 88 milhas por hora, deixando para trás apenas 2 trilhas de fogo, cruzando o asfalto frio da noite, enquanto o cãozinho Einstein se torna oficialmente o primeiro viajante no tempo da história da humanidade. Eu me lembro que quando vi aquela cena pela primeira vez, eu fiquei tão chocado com o visual do carro soltando fumaça criogênica pelas saídas traseiras que eu quase esqueci de respirar por alguns instantes. A explicação técnica do Doc sobre o funcionamento do capacitor de fluxo e a necessidade de usar plutônio para gerar os monstruosos 1,21 gigawatts de energia elétrica necessários para a viagem é dita com tanta convicção pelo Christopher Lloyd que você realmente acredita que aquela engenhoca maluca poderia funcionar de verdade se você encontrasse o combustível certo no mercado negro. Só que como desgraça pouca é bobagem, e o roteiro do filme é uma máquina perfeita de criar conflitos urgentes. Os terroristas líbios, de quem o Doc roubou o maldito plutônio, aparecem de surpresa em uma van, disparando metralhadoras para todos os lados em busca de vingança. O assassinato brutal do Doc, bem na frente dos olhos do Marty, é um choque térmico absurdo na narrativa, que joga o espectador de uma comédia leve direto para um thriller de sobrevivência em questão de segundos. Sem ter para onde fugir e tomado pelo desespero absoluto, o Marty pula para dentro do DeLorean, acelera tudo o que pode pelo estacionamento, e quando o velocímetro bate nas benditas 88 milhas por hora, enquanto ele tenta escapar dos tiros, um flash de luz azul consome a tela e o joga direto para o passado. O susto do moleque ao colidir contra o celeiro da fazenda da família Peabody, em plena madrugada de 1955, achando que foi parar em algum tipo de colônia espacial alienígena, por causa do formato exótico do carro e do seu traje de isolamento térmico, que parece uma roupa de astronauta. É simplesmente hilário e dita o tom perfeito do choque cultural que está por vir nas próximas horas de projeção. Andar por Hill Valley no ano de 1955, através dos olhos do Marty McFly,
é uma experiência nostálgica reversa fascinante, que funciona como uma crítica social sutil e muito bem-humorada sobre a hipocrisia e a inocência americana do pós-guerra. O contraste entre a cidade pichada e decadente de 1985 e a versão limpinha, colorida e quase utópica de 30 anos antes, com frentistas de posto de gasolina cantando em harmonia e cinemas exibindo faroestes clássicos com Ronald Reagan, é construído com uma riqueza de detalhes que enche os olhos de qualquer cinéfilo de verdade. O Marty se sente completamente um peixe fora d'água, usando seu colete de penas inflável vermelho, que todo mundo na cidade jura de pé junto ser um colete salva-vidas de marinheiro, e tentando pedir uma Pepsi Free no balcão da lanchonete local, apenas para ouvir do atendente confuso que se ele quiser uma Pepsi, vai ter que pagar por ela de qualquer jeito, porque nada é de graça naquele lugar. São essas pequenas piadas de duplo sentido temporal que mostram o quanto o roteiro do Bob Gale estava afiado e calibrado para extrair o máximo de comédia de cada situação cotidiana possível. Mas o verdadeiro nó na cabeça do Marty e o ponto de virada dramático de toda a trama acontece quando ele decide caminhar pelas ruas da cidade e se depara com o seu próprio pai na adolescência, o jovem George McFly, sendo intimidado pelo mesmo Biff Tannen de sempre, só que 30 anos mais jovem e ainda mais estúpido e violento do que na versão do futuro. Ver o pai tomar um safanão pública e se encolher de medo faz o Marty perceber que a covardia do George não era apenas uma rabugice da meia-idade, mas sim uma ferida profunda que o acompanhava desde os tempos de colégio. Numa tentativa desesperada de salvar o George de ser atropelado por um carro azul que cruzava a avenida principal, o Marty acaba empurrando o pai para a calçada e tomando o impacto do veículo no lugar dele. Esse único ato de impulsividade heróica altera drasticamente a linha do tempo, porque o motorista do carro era ninguém menos que o pai da Lorraine, o que significa que na linha do tempo original seria o George quem seria atropelado, levado para dentro da casa dos pais dela e cuidado com carinho pela Lorraine, dando início ao romance dos dois. Ao mudar o alvo do acidente, o Marty acaba fazendo com que sua própria mãe adolescente se apaixone perdidamente por ele, criando uma das situações mais bizarras, desconfortáveis e incrivelmente engraçadas da história do cinema comercial americano de todos os tempos. Acordar no quarto da sua mãe jovem, com ela olhando para você com olhos apaixonados e chamando você de Calvin Klein, só porque esse é o nome costurado na sua cueca de grife, é o tipo de pesadelo freudiano que faria qualquer terapeuta dar pulos de alegria. O Marty entra em pânico total ao perceber o tamanho do problema em que se meteu e foge correndo daquela casa em direção ao único farol de esperança que ele tem naquele passado desconhecido, que é a versão jovem do Dr. Emmett Brown. A cena do encontro entre os dois na mansão do Doc em 1955 é uma aula de atuação do Michael J. Fox e do Christopher Lloyd, que mostram uma química impecável desde o primeiro segundo juntos na tela. O Doc inicialmente se recusa a acreditar que aquele garoto estranho com roupas esquisitas veio do futuro e zomba da afirmação dele, dizendo que se em 1985 o presidente dos Estados Unidos é o ator Ronald Reagan, então o vice-presidente só poderia ser o Jerry Lewis e a Jane Wyman, a primeira-dama da nação. É só quando o Marty revela o segredo mais íntimo do cientista, contando como ele bateu a cabeça na privada ao tentar pendurar um relógio no banheiro, e teve a visão revolucionária do capacitor de fluxo, que o Doc finalmente cai em si e percebe que está diante da maior descoberta de toda a sua existência terrena. A partir desse momento, o filme engata uma marcha rápida e frenética de planejamento científico misturado com desespero biológico puro. O Doc analisa o DeLorean na garagem e chega à conclusão terrível de que não há nenhuma fonte de energia disponível na década de 50,
capaz de gerar os 1,21 gigawatts necessários para reativar o circuito do tempo, já que o plutônio simplesmente não existe para venda comum naquela época. A única alternativa viável surge quando Marty mostra um panfleto da cidade que ele trouxe do futuro por puro acaso, que reconta a história do famoso raio que vai atingir a torre do relógio da cidade no próximo sábado, às 10h04 da noite, de forma exata. O plano técnico de canalizar a força bruta daquele raio diretamente para o carro, através de uma fiação complexa na rua, é brilhante. Mas há um problema secundário ainda mais urgente e assustador, rodando em segundo plano, que ameaça apagar o Marty da existência para sempre. A fotografia da família que ele carrega na carteira começa a desaparecer gradualmente, membro por membro, começando pelos seus irmãos mais velhos, indicando que se ele não conseguir fazer seus pais se apaixonarem e se beijarem no baile da escola antes do sábado chegar, ele simplesmente vai sumir no ar feito fumaça, sem deixar rastros no universo. A missão de agir como cupido dos próprios pais se revela uma das tarefas mais ingratas e hilárias que o Marty poderia enfrentar na vida, porque o jovem George McFly é uma causa praticamente perdida no quesito autoestima e sedução. O cara passa os dias escrevendo histórias de ficção científica em seu caderno de anotações, mas tem tanto medo da rejeição que esconde seus textos de todo mundo e prefere passar o tempo espiando as garotas do bairro com um binóculo do alto das árvores, ou aceitando fazer as lições de casa do Biff em troca de não apanhar no corredor do colégio. O Marty tenta de todas as formas injetar um pouco de coragem na espinha do pai, usando referências de cultura pop do futuro, que o George obviamente não entende de jeito nenhum, como se fantasiar de alienígenas radioativos vindos do planeta Vulcano, chamados Darth Vader, com um toca-fitas tocando um solo pesado do Van Halen, no volume máximo no meio da noite, para forçar o George a convidar a Lorraine para o baile de formatura. É um esforço heróico e completamente caótico, que mostra o desespero de um filho tentando salvar a existência da própria família, enquanto tenta não enlouquecer com os avanços amorosos bizarros da sua própria mãe, que continua dando em cima dele de forma implacável a cada esquina da escola. Enquanto Marty tenta consertar a bagunça romântica dos pais, o Doc Brown trabalha dia e noite na praça da cidade, montando a infraestrutura necessária para interceptar o raio na noite do sábado, de forma cirúrgica. Essa dualidade de subtramas que correm em paralelo, rumo ao mesmo clímax temporal, é o que mantém o ritmo do filme sempre acelerado e eletrizante, sem deixar espaço para o espectador ficar entediado nem por um minuto sequer. Robert Zemeckis conduz a narrativa com uma precisão cirúrgica, cortando de uma cena de comédia romântica desajeitada no refeitório da escola, direto para uma discussão técnica cheia de cabos elétricos, maquetes de madeira e testes mecânicos que dão errado na garagem do cientista. Você sente o peso do relógio correndo contra os personagens o tempo todo, e essa urgência constante é amplificada pela fotografia calorosa e dourada do Jim Canday, que faz a década de 50 parecer um sonho nostálgico do qual Marty precisa acordar o mais rápido possível, antes que seja tarde demais para salvar sua própria pele. O ápice de toda a operação de Cupido do Marty se desenrola na noite do famoso baile de formatura, encontro no fundo do mar, que acontece no ginásio da escola local. O plano inicial traçado pelo Marty era simples na teoria, mas contava com a colaboração ativa do George em um nível de atuação que ele claramente não possuía de forma natural. O Marty levaria a Lorraine para o carro no estacionamento escuro do baile, agiria de forma grosseira e abusiva com ela, simulando uma agressão, e aí o George apareceria de surpresa, abriria a porta do veículo, diria uma frase de efeito heróica e salvaria a garota, conquistando o seu respeito e amor eterno de uma vez por todas. Só que como tudo nessa história tende a dar errado da pior forma possível,
O Biff Tannen aparece de verdade no carro antes do George chegar. Arranca o Marty dali de dentro, através dos seus capangas que o trancam no porta-malas de um carro de uma banda de músicos negros, e começa a tentar abusar da Lorraine de verdade no banco de trás do veículo, gerando uma situação de perigo real e imediato, que não fazia parte do roteiro combinado entre os dois rapazes de jeito nenhum. Quando o George McFly finalmente chega até o carro, esperando encontrar o Marty encenando a peça, ele se depara com a violência real do Biff, machucando a Lorraine no banco da frente. Aquela cena específica é o momento de maior crescimento de personagem de todo o filme, e me arrepio todo só de lembrar da expressão de pavor, misturada com fúria, que cruza o rosto do Crispin Glover naquele instante mágico. O Biff torce o braço do George e zomba da cara dele, ordenando que ele dê o fora dali. Dali se não quiser apanhar como sempre apanhou a vida inteira. Mas algo estala dentro da mente do jovem George naquele momento, ao ver os olhos cheios de lágrimas da Lorraine pedindo ajuda por socorro. Ele fecha o punho com tanta força que os nós dos seus dedos estalam. Concentra toda a frustração de uma vida inteira de bullying e submissão, e desfere um soco de direita espetacular direto no queixo do Biff, que cai desmaiado no chão de asfalto, para o espanto coletivo de todos os estudantes que assistiam à cena de longe. Aquele único soco muda o destino do universo de Volta para o Futuro, para sempre limpando a honra do George e garantindo a admiração eterna da Lorraine, que o acompanha de braços dados para dentro do ginásio do baile, completamente apaixonada pelo seu novo herói particular. Só que a linha do tempo ainda não está totalmente segura, porque o guitarrista da banda de jazz da escola machucou a mão tentando tirar o Marty de dentro do porta-malas do carro com uma chave de roda, e agora eles não têm como tocar a música lenta da noite para os casais dançarem na pista do ginásio. Sabendo que se seus pais não se beijarem durante aquela dança específica, o futuro ainda correrá um risco mortal. O Marty assume a guitarra Gibson ES 345 da banda e sobe ao palco para tocar com os caras de improviso. A sequência em que ele começa a tocar a clássica Earth Angel, enquanto observa de cima do palco o George hesitar na pista de dança com outro rapaz tentando roubar a Lorraine dele, é de cortar o coração de tanta tensão dramática que carrega consigo. A mão do Marty começa a sumir de verdade no meio dos acordes da guitarra, e as fotos dos seus irmãos desaparecem por completo na carteira jogada no chão, indicando que o tempo dele esgotou de forma definitiva. É só quando o George finalmente cria coragem, empurra o intrometido para o lado, puxa a Lorraine para si e dá aquele beijo apaixonado de cinema, que as linhas temporais se reconectam de forma mágica, fazendo com que a imagem do Marty e de seus irmãos retorne instantaneamente à fotografia, de forma nítida e brilhante, salvando a existência de todos eles em um piscar de olhos. Com a missão de Cupido cumprida com sucesso absoluto e a alma lavada de alívio, o Marty se empolga no palco e resolve atender ao pedido da banda para tocar algo com mais ritmo e energia, para animar a galera que pedia mais música. O que se segue é uma das apresentações musicais mais icônicas, divertidas e memoráveis da história do cinema moderno de entretenimento. O Marty começa a tocar Johnny B. Good, do Chuck Berry, 3 anos antes da música ser composta e lançada no mercado real do mundo real. O moleque se empolga de um jeito tão absurdo que começa a fazer passos de dança do Michael Jackson, sola a guitarra deitado de costas no chão, imitando o Jimi Hendrix, e chuta os amplificadores de som da escola, como se fosse um astro do rock dos anos 70, diante de uma plateia de adolescentes da década de 50, completamente estáticos, boquiabertos e horrorizados com aquele barulho distorcido e agressivo, que nunca tinham ouvido antes na vida. A frase final do Marty, olhando para a cara de tacho de todo mundo no ginásio, dizendo que eles talvez ainda não estejam preparados para aquilo, mas que os filhos deles vão adorar aquela parada,
É o fechamento perfeito para uma sequência que encapsula toda a rebeldia e a energia jovem que move o filme do começo ao fim. Depois do show espetacular no baile, o foco da narrativa muda instantaneamente de cenário e se desloca para a praça central da cidade, onde a tempestade elétrica do século começa a se formar nos céus escuros de Hill Valley, de forma assustadora. As nuvens carregadas de eletricidade estática criam um ambiente de filme de terror gótico clássico, no meio daquela cidadezinha suburbana pacata da década de 50. O Doc Brown está tenso, correndo de um lado para o outro, com roupas de operário, conectando cabos de alta tensão grossos nos postes da rua, enquanto o vento forte arranca galhos de árvores e ameaça destruir toda a fiação elétrica montada com tanto sacrifício ao longo da semana. O Marty chega com o DeLorean, posicionado na linha de largada da avenida principal, esperando o sinal do cientista para acelerar, rumo ao futuro, enquanto veste suas roupas originais de 1985, com o coração saindo pela boca, de tanta ansiedade acumulada no peito. Há uma cena de despedida entre os dois, ali na calçada da praça, que sempre me deixa com um nó na garganta, por causa da carga dramática e da amizade genuína envolvida entre os personagens de forma tão profunda. O Marty sabe perfeitamente que o Doc vai ser assassinado pelos terroristas líbios, assim que ele retornar para a noite de 1985, e por isso escreve uma carta detalhada contando tudo o que vai acontecer naquela madrugada terrível no shopping, para tentar salvar a vida do seu melhor amigo de qualquer jeito. Mas o Doc descobre o envelope no bolso do seu casaco e se recusa terminantemente a ler o conteúdo, rasgando o papel em 1000 pedaços diante do Marty, alegando que nenhum homem deve saber demais sobre o seu próprio destino, para não correr o risco de destruir o tecido do espaço-tempo, com paradoxos temporais imprevisíveis e catastróficos para o universo inteiro. O Marty fica arrasado com a teimosia científica do Doc, mas não tem tempo de discutir, porque o relógio da torre começa a badalar, anunciando que faltam poucos minutos para as 10h04 da noite, de forma exata e fatal. O clímax mecânico da viagem de volta para o futuro é uma aula magistral de montagem cinematográfica e uso preciso do suspense dramático, feita pelo Robert Zemeckis, que deveria ser estudada em todas as faculdades de cinema do planeta Terra. Absolutamente tudo o que poderia dar errado mecânica e fisicamente começa a dar errado ao mesmo tempo, para desespero do espectador que assiste a cena roendo as unhas na poltrona. Um galho de árvore pesado cai em cima da fiação principal, desconectando o cabo de força bem no topo da torre do relógio, forçando o Doc a escalar a fachada do prédio histórico sob uma chuva torrencial e ventos de furacão, para tentar juntar os fios manualmente com os próprios braços. Enquanto isso, o motor do DeLorean morre de surpresa bem na linha de largada, fazendo com que o Marty bata com a cabeça no volante, em desespero absoluto, tentando fazer aquela banheira de metal dar a partida, enquanto o alarme do circuito temporal apita, avisando que o tempo está se esgotando segundo a segundo, de forma implacável e cruel. A trilha sonora do Alan Silvestre nessa sequência atinge um nível de grandiosidade e dramaticidade épica que joga a sua adrenalina direto para a estratosfera sem escalas de segurança. Cada batida dos tambores e cada acorde dos metais da orquestra parecem acompanhar os batimentos cardíacos acelerados do Marty, enquanto ele finalmente consegue fazer o motor do carro rugir de volta à vida, engata a primeira marcha e pisa fundo no acelerador, cruzando a avenida principal, rumo à torre do relógio da cidade. O Doc Brown está pendurado nos ponteiros do relógio gigante, feito um dublê de cinema de ação clássico, segurando os cabos desencapados com as mãos nuas, enquanto o raio azul monumental corta os céus, rasga o para-raios do prédio e desce pela fiação elétrica como uma serpente de luz pura, no exato milésimo de segundo em que a haste de metal do DeLorean
toca o cabo esticado na rua, a 80 e 80 milhas por hora, de forma milimétrica e perfeita. O clarão de luz azul explode na tela com um estrondo ensurdecedor, deixando para trás apenas as clássicas marcas de pneu em chamas, cruzando a rua deserta de 1955, enquanto o Doc Brown dá pulos de alegria e comemora o maior triunfo científico da sua vida, sozinho no meio da tempestade da praça. Do outro lado do túnel do tempo, o Marty McFly ressurge 30 anos depois, batendo o carro contra uma lanchonete abandonada, no ano de 1985, com o painel do DeLorean coberto de gelo e fumaça criogênica, confirmando o sucesso absoluto do salto temporal de volta para casa. O desespero do Marty agora é correr o mais rápido que suas pernas aguentam até o shopping Twin Pines Mall, para tentar chegar antes dos terroristas líbios e salvar a vida do Doc Brown de qualquer maneira, já que o carro morreu de novo após o salto temporal, impedindo-o de usar o veículo para se deslocar pela cidade de forma rápida. O moleque chega correndo ao estacionamento do shopping, bem a tempo de assistir de longe a mesma cena trágica do começo do filme, com os líbios fuzilando o cientista idoso na calçada fria do asfalto. O Marty cai de joelhos, chorando copiosamente ao ver o corpo do amigo estirado no chão, achando que falhou miseravelmente em sua missão de salvar a vida da pessoa que mais se importava com ele naquele mundo moderno. Mas para a surpresa absoluta do Marty e alívio geral de toda a plateia, o Doc Brown começa a se mexer devagar, abre o zíper do seu macacão de proteção e revela estar usando um colete à prova de balas de metal pesado por baixo da roupa, salvando sua vida dos tiros dos terroristas de forma milagrosa. Quando o Marty pergunta confuso sobre o perigo de mudar a história, o Doc puxa do bolso os pedaços de papel da carta rasgada, colados com fita adesiva, dá um sorriso de canto de boca genial e diz aquela frase clássica de que pensou bem e resolveu que o risco de criar um paradoxo temporal valia a pena para salvar a vida de um grande amigo, afinal de contas. Depois de deixar o Doc no shopping, o Marty volta para casa para dormir, e quando acorda na manhã seguinte, ele descobre que a realidade de 1985 mudou drasticamente para melhor, graças às suas pequenas intervenções heróicas no passado de 30 anos atrás. A casa dos McFly agora é um ambiente sofisticado, limpo e luxuoso, cheio de móveis caros e decorações modernas, que mostram o sucesso financeiro da família. O pai, o George McFly, agora é um homem confiante, sorridente e um escritor de ficção científica de sucesso, que acabou de receber as caixas do seu primeiro livro publicado de verdade no mercado literário. A mãe, a Lorraine, está magra, saudável, feliz e transbordando de amor pelo marido, sem nenhum traço daquela depressão alcoólica amarga da linha temporal original que o Marty conhecia tão bem. E a maior reviravolta de todas acontece quando o Biff Tannen aparece na garagem da casa, não como o chefe abusivo e intimidador de antes, mas sim como um funcionário terceirizado de limpeza de carros, medroso, bajulador e submisso, que ganha a vida passando cera no carro novo do George, enquanto sorri amarelo para o Marty, com medo de levar outro safanão da família. É uma sensação de triunfo e catarse emocional maravilhosa, que faz você sorrir junto com o personagem, ao ver que a coragem de um filho no passado conseguiu reescrever o destino de uma família inteira, transformando um bando de fracassados deprimidos em pessoas vitoriosas e cheias de vida de verdade. O Marty vai até a garagem para ver sua picape preta nova dos sonhos, que ele sempre quis ter na vida, e encontra sua namorada Jennifer, chegando para dar um abraço nele, felizes da vida com o futuro brilhante que os aguarda dali para frente. Tudo parece perfeito, resolvido e finalizado, com um belo laço de fita dourado,
digno dos melhores finais felizes da história do cinema comercial de Hollywood, de todos os tempos. Só que como Robert Zemeckis e Bob Gale nunca foram caras de se acomodarem com finais convencionais e sabiam perfeitamente como deixar o público babando por mais histórias. O DeLorean ressurge de surpresa no meio da rua da pacata vizinhança, fazendo um barulho supersônico bizarro e assustando os pombos da calçada. O Doc Brown pula para fora do veículo, usando roupas futuristas prateadas completamente malucas, óculos de proteção de metal bizarros, e começa a vasculhar as latas de lixo da rua, jogando cascas de banana, restos de cerveja choca e lixo orgânico, para dentro de um reator nuclear caseiro chamado Mr. Fusion, que agora substitui o perigoso plutônio na geração de energia do veículo, de forma limpa e ecológica. O cientista está em pânico total, gritando que o Marty e a Jennifer precisam ir com ele para o futuro imediatamente, porque algo deu terrivelmente errado com os filhos deles, no ano de 2015, de forma urgente e grave. Quando o Marty entra no carro com a Jennifer e questiona o Doc dizendo que eles não têm pista de pouso ou espaço de asfalto suficiente naquela rua residencial estreita para atingir as famosas 88 milhas por hora necessárias para o salto temporal, o Doc olha para trás, dá aquele sorriso enigmático, espetacular com os olhos arregalados do Christopher Lloyd, e solta a frase mais icônica, antológica e inesquecível de toda a história do cinema pop mundial, de todos os tempos, de forma magistral. Para onde nós vamos? Não precisamos de estradas. O DeLorean então recolhe as 4 rodas para dentro da carroceria, flutua no ar, feito uma nave espacial de verdade, dá um giro de 360 graus no meio da rua, acelera direto em direção à tela do cinema, deixando apenas um rastro de luz azul brilhante no céu, e cortando para os créditos finais, com a música tema do Alan Silvestre, explodindo nos alto-falantes, deixando todo mundo no cinema completamente em choque, estático, em transe e com um desejo incontrolável de assistir àquela continuação, no mesmo segundo, sem piscar os olhos de tanta empolgação gerada no peito. E é basicamente isso, meus amigos. De Volta para o Futuro não é só um filme de viagem no tempo perfeito. Ele é uma engrenagem de roteiro impecável, onde cada piada dita no primeiro ato vira uma resolução dramática no terceiro ato, de forma cirúrgica, sem nenhuma ponta solta ou furo de roteiro perceptível, mesmo depois de você assistir a produção mais de 50 vezes ao longo da vida, como eu já fiz com muito orgulho e carinho. Se você curtiu esse mergulho profundo, cheio de opiniões, análises e curiosidades de bastidores sobre esse clássico imortal do cinema dos anos 80, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de análises completas de filmes marcantes, e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do cinema pop de verdade. E aí, pessoal, preparados para continuar essa viagem? Se no primeiro bloco a gente deu aquele panorama geral e pirou na genialidade da estrutura da história, agora a gente precisa sentar e conversar sobre os bastidores desse negócio, porque a produção de Volta para o Futuro foi um verdadeiro teste para cardíaco. Cara, o processo para fazer esse filme sair do papel foi uma das paradas mais caóticas de toda a história de Hollywood. Se hoje a gente olha para a obra pronta e pensa, nossa, isso é a perfeição em forma de cinema, saibam que por muito pouco esse filme não virou um desastre completo, ou pior, ele quase nunca existiu. O roteiro escrito pelo Robert Zemeckis e pelo Bob Gale foi rejeitado por praticamente todos os grandes estúdios de cinema de Los Angeles. A gente está falando de mais de 40 recusas formais. Os executivos da época simplesmente olhavam para aquela história e não sabiam o que fazer com ela. Eles achavam que os filmes de comédia jovem daquela metade dos anos 80 precisavam ser apelativos,
cheios de piadas picantes e nudez gratuita, no estilo de porques ou picardias estudantis, que estavam fazendo rios de dinheiro na época. Quando os Zemeckis e o Gale batiam na porta de estúdios como a Disney, por exemplo, os caras ouviam coisas do tipo: "Vocês enlouqueceram? Isso é um filme sobre incesto. Uma mãe se apaixonando pelo próprio filho em 1955? Isso nunca vai passar em um cinema de família." Aí os dois pegavam o roteiro, iam bater na porta da Columbia Pictures, e os executivos de lá diziam exatamente o oposto. "Ah, mas essa história é fofa demais, meio bobinha, não tem aquela malícia que o público jovem quer ver hoje em dia." Dava pra pirar com a falta de visão dessa galera. O roteiro ficou mofando em gavetas por anos, sendo considerado um projeto amaldiçoado que ninguém queria financiar de jeito nenhum. A parada só começou a andar de verdade quando Robert Zemeckis dirigiu um filme chamado Tudo por uma Esmeralda, que foi um baita sucesso de bilheteria, e provou para a indústria que ele sabia conduzir uma narrativa de aventura com ritmo e coração. Foi aí que um cara chamado Steven Spielberg, que já tinha um olho clínico para projetos revolucionários e acreditava no talento da dupla desde o início, entrou na jogada como produtor executivo, através da sua produtora, a Amblin Entertainment, dando o selo de aprovação e o dinheiro que eles precisavam para finalmente começar a rodar o projeto na Universal Pictures. Mas se você acha que os problemas acabaram quando o dinheiro entrou na conta, você está incrivelmente enganado, meu amigo. A escalação do elenco foi um drama digno de novela mexicana. Desde o primeiríssimo dia, o Robert Zemeckis sabia exatamente quem ele queria para o papel de Marty McFly, um jovem ator chamado Michael J. Fox, que estava fazendo um sucesso estrondoso na televisão americana, na série de comédia Caras e Caretas. O problema é que a co-estrela da série, a atriz Meredith Baxter, tinha ficado grávida, e o peso do show caiu inteirinho nas costas do Michael. O produtor da série de TV se recusou terminantemente a liberar o ator para fazer o filme, dizendo que sem ele a série iria desabar na audiência. Sem o seu protagonista dos sonhos, a produção entrou em pânico, porque o cronograma do estúdio estava correndo e eles precisavam começar a filmar de qualquer jeito. Foi aí que eles tomaram uma decisão que quase mudou a história do cinema para sempre. Eles contrataram o ator Eric Stoltz para interpretar o Marty McFly. O Eric Stoltz era um ator dramático excelente, super talentoso, que tinha acabado de ser muito elogiado por um filme pesado chamado Marcas do Destino. Ele começou a filmar De Volta para o Futuro e passou cerca de 6 semanas rodando cenas como o protagonista. Só que tinha um problema gigantesco que começou a assombrar o set de filmagens dia após dia. O Stoltz era um ator de método clássico, daqueles bem intensos que levam o personagem às últimas consequências. Ele se recusava a ser chamado pelo seu nome real no set, exigindo que todo mundo, desde o diretor até o contra-regra, o chamasse de Marty o tempo todo. Ele andava de skate pelas locações para tentar entrar no espírito do personagem, e levava cada cena com uma seriedade dramática quase deprimente. O Bob Gale e o Robert Zemeckis começaram a olhar o material bruto na sala de edição, e o estômago deles começou a revirar. As piadas simplesmente não funcionavam. O filme estava parecendo um drama sombrio de ficção científica, sobre um jovem angustiado preso no passado, e não aquela comédia de aventura vibrante e solar que eles tinham projetado no papel. O Stoltz interpretava a cena em que o Marty descobre que vai sumir da história com uma angústia tão real e pesada que tirava toda a leveza e a diversão do momento. A atmosfera no set ficou extremamente tensa e desconfortável para todo o elenco. O Thomas F. Wilson, que interpreta o Biff, contou anos mais tarde que as cenas de confronto físico com o Eric Stoltz eram horríveis de gravar, porque o ator batia de verdade, com força, nas cenas de ensaio,
levando o realismo a um nível desnecessário para uma comédia. O Christopher Lloyd também sentia que a química não estava encaixando de jeito nenhum nas cenas do laboratório. Depois de gastar mais de 3 milhões de dólares do orçamento e rodar quase metade do filme, o Robert Zemeckis tomou a decisão mais corajosa e assustadora da sua carreira. Ele chamou o Steven Spielberg, mostrou as cenas editadas e disse que eles precisavam demitir o Eric Stoltz e recomeçar o filme do zero, se não quisessem entregar um fracasso retumbante para o estúdio. Demitir um protagonista no meio das filmagens é um dos maiores tabus de Hollywood, porque mostra uma fragilidade imensa da produção. Mas o Spielberg concordou na hora ao ver que o tom do filme estava completamente errado. Com a demissão do Stoltz, sacramentada em segredo absoluto para não queimar o ator na mídia, a produção voltou de joelhos para o produtor da série de TV do Michael J. Fox, com uma proposta insana e desesperada. Eles fecharam um acordo, onde o Michael faria as duas produções ao mesmo tempo. Cara, tenta imaginar a rotina desse homem durante quase 4 meses seguidos. O Michael J. Fox acordava às 10 da manhã, ia para os estúdios da Paramount para gravar a série de TV até às 6 da tarde, e assim que terminava, um carro da produção do filme o pegava no camarim e o levava voando para os estúdios da Universal, onde ele filmava De Volta para o Futuro, das 6:30 da tarde até às 6:30 da manhã do dia seguinte, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, ele aproveitava o dia para rodar as cenas diurnas do filme na praça da cidade. O cara dormia cerca de 2 ou 3 horas por noite em um sofá no set, ou no banco de trás do carro em movimento. Ele revelou em sua autobiografia que estava tão exausto e operando no piloto automático, que em várias cenas ele entrava nos cenários e nem lembrava direito qual personagem estava interpretando, ou qual era a linha de diálogo que precisava dizer. É bizarro pensar que uma das atuações mais energéticas, carismáticas, elétricas e dinâmicas da história do cinema foi feita por um rapaz que estava literalmente à beira de um colapso físico e mental, por pura privação de sono. Quando o Michael J. Fox pisou no set vestindo aquele colete vermelho e com aquele skate debaixo do braço, a energia de toda a produção mudou da água para o vinho instantaneamente. O cara tinha o tempo da comédia correndo nas veias, uma expressividade corporal inacreditável e um carisma tão natural que era impossível não torcer por ele logo no primeiro frame. A química dele com o Christopher Lloyd foi imediata, como se os dois fossem velhos amigos de infância que se reencontraram em outra encarnação. O Lloyd, que é conhecido por ser um ator mais reservado e focado no set, se soltou completamente com a energia leve do Michael, permitindo que o Doc Brown ganhasse aquelas expressões faciais exageradas, aquele olhar arregalado de cientista maluco e aquele tom de voz teatral maravilhoso que se tornaram a marca registrada do personagem para todo o sempre. Você assiste aos dois conversando e percebe um jogo de cena perfeito, onde um escora a piada do outro com um sincronismo que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar ou fabricar de forma artificial. Outro ponto de bastidores que é uma loucura total e que pouca gente sabe é sobre o design original da Máquina do Tempo. No primeiríssimo tratamento do roteiro escrito pelo Bob Gale, a Máquina do Tempo não era um carro estiloso e futurista. Preparem-se para rir. A Máquina do Tempo era simplesmente uma geladeira velha de cozinha modificada. O Doc Brown usava um dispositivo acoplado a uma geladeira comum para fazer as viagens temporais, e o clímax do filme não aconteceria na torre do relógio com um raio elétrico, mas sim em um local de testes nucleares em Nevada, onde o Marty precisaria colocar a geladeira com ele dentro, no meio de uma explosão atômica, para conseguir a energia necessária para voltar para o ano de 1985. Olha que maluquice surreal! O Robert Zemeckis acabou descartando a ideia da geladeira por um motivo muito nobre e consciente.
Ele ficou genuinamente preocupado de que as crianças que assistissem ao filme ao redor do mundo tentassem imitar o Marty McFly e acabassem se trancando dentro de geladeiras velhas em casa, morrendo sufocadas. Foi uma decisão extremamente responsável, que acabou salvando vidas, e de quebra, salvou o visual do filme de uma cafonice sem tamanho. Foi aí que eles decidiram que a máquina do tempo precisava ser algo móvel, algo que fizesse sentido o Doc Brown construir de forma escondida em sua garagem, e que gerasse um impacto visual imediato quando aparecesse na tela. Eles escolheram o DeLorean DMC-12, um carro de aço inoxidável com portas asa de gaivota, que tinha sido um tremendo fracasso comercial no mundo real. O criador do carro, John DeLorean, tinha se envolvido em escândalos financeiros e a fábrica tinha falido pouco tempo antes, o que significava que o carro era visto pela sociedade da época como uma piada de mau gosto sobre promessas tecnológicas que deram errado.